Despedida de adolescente que morreu em acidente é marcada por comoção e revolta. Menino de apenas 15 anos morreu em acidente na rodovia. De acordo com a polícia, o autor da colisão estava embriagado e foi preso. A família espera por justiça. Vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, visita Rio Claro e participa de evento em multinacional. Nós vamos fabricar no Brasil e ser um hub de exportação para a América Latina. E ainda, o uso de IA é citado na encíclica do Papa Leão XIV e foi tema também do encontro de comunicação dos missionários claretianos. Acima da inteligência artificial está a inteligência humana e somos nós, seres humanos, que a manipulamos. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do RC Notícias que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Nós começamos falando da morte do adolescente que ocorreu após um acidente na rodovia. Ele estava no carro com os pais e a irmã quando um outro carro os atingiu. A suspeita é de que o acusado estava embriagado. Durante o atendimento da ocorrência, segundo o boletim, registrado, os policiais perceberam que ele apresentava hálito forte de álcool, aparentava também estar sonolento, com a voz pastosa e com os olhos vermelhos. O condutor que provocou o acidente se recusou a fazer o teste do etilômetro, mas na delegacia ficou preso. O acidente que vitimou o adolescente Henrique de Melo Ionta, de apenas 15 anos, aconteceu neste trecho da rodovia Fausto Santo Mauro na madrugada de segunda-feira. Segundo informações do boletim de ocorrência, o carro em que estava a família seguia em direção a Piracicaba quando foi atingido na parte traseira por um outro veículo e acabou capotando. Henrique ficou preso às ferragens e foi socorrido em estado grave, mas morreu no hospital. O corpo do adolescente foi velado em Piracicaba, cidade onde mora a família. O velório foi marcado por muita comoção entre parentes e amigos que prestaram as últimas homenagens. Abalada, a família estava inconsolável e pede por justiça. Isso porque o autor do acidente estaria embriagado, fato que foi constatado pelos policiais que atenderam a ocorrência. Mas o condutor se recusou a fazer teste do bafômetro. Porém, na delegacia, após teste clínico, as equipes confirmaram que ele havia ingerido álcool. O acusado foi preso, mas depois liberado em uma audiência de custódia no fórum. A Polícia Civil aguarda agora a produção dos laudos. Quarta-feira deve ser de sol com muitas nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Rio Claro, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Ipeúna, mínima também de 15 e máxima de 25. Em Analândia, os termômetros oscilam entre 14 e 26 graus. E a cidade de Rio Claro recebeu ontem a visita do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ele participou do lançamento oficial de uma nova linha de produção de uma multinacional aqui na cidade, o que vai gerar novos empregos e também um impacto econômico a nível nacional. Vamos ver como foi. De olho no desenvolvimento e fortalecimento da indústria no país, além da ampliação do mercado de exportação, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, e diversas autoridades de Rio Claro e região estiveram presentes na inauguração de um novo setor de produção de máquinas de lavar em uma fábrica de Rio Claro. A expectativa é de que mais de 2.000 novos empregos entre vagas diretas e indiretas sejam criados, além de atrair novos investimentos para o município. Essa lavadora front loading não existe no Brasil fabricação, é tudo importado. Então nós vamos fabricar no Brasil e ser um hub de exportação para a América Latina. Então parabéns a Rio Claro, um centro industrial de alta tecnologia, uma indústria sustentável, com alta eficiência energética, uma indústria competitiva, e nós tiramos todo o imposto de importação, chama ex-tarifário,
para trazer os equipamentos da Argentina para cá. De outro lado, uma indústria exportadora. Então vamos dar todo o apoio aí para ser um grande hub de exportação aqui. São 400 milhões, mais de 2.800 empregos diretos e indiretos sendo gerados, e o governo de São Paulo mudou a substituição tributária, facilitando a implantação da indústria para tornar ela ainda mais competitiva. Representa a importância, a retomada do crescimento de Rio Claro, né? Um aspecto regional da vinda de um vice-presidente da República, de um vice-governador, essa retomada de Rio Claro liderando a região aqui é muito importante também. Já nesse início de 200 empregos, e a gente pensa assim, em escalar e duplicar isso num curto período de tempo, e somado-se a isso, a gente fez uma escolha de trazer a produção completa. Então, mais de 50% das peças vão ser de produção nacional, e com isso a gente acredita que, somando empregos diretos e indiretos, a gente tenha falando mais algo na casa de 2.800 empregos gerados na nossa região. E o início para essa nova linha de produção está marcada para o segundo semestre de 2026. A gente está anunciando o início de produção a partir de setembro de uma nova linha de fabricação e montagem de lavadoras de carregamento frontal, que a gente chama de front load. Então a gente vai trazer para o mercado nacional com fabricação local essas lavadoras e lavas e secas. E na prática, eu acho que esse é mais um marco importante numa operação que está conectada com a inovação integralmente. Além da questão econômica, a visita também marcou a importância no incentivo de centros de pesquisa e inovação que podem ajudar a indústria brasileira, como no caso da Fábrica do Futuro, que funciona como um laboratório de projetos para estudantes e profissionais da indústria dentro da multinacional. E a FATEC, que foi inaugurada recentemente no município, além da entrega de um novo Instituto Federal que está prevista para ser entregue ainda neste ano. ETEC e FATEC aqui em Rio Claro, e uma FATEC voltada à inteligência artificial, à alta tecnologia. Deve ser inaugurado também, já está começando a funcionar, um Instituto Federal aqui em Rio Claro. Então vai consolidando, né, Rio Claro como um grande centro de pesquisa, desenvolvimento, indústria de alta tecnologia. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para vendedor balconista, assistente de loja, abastecedor, cozinheiro, ajudante geral, fisioterapeuta júnior, gerente de loja, auxiliar de limpeza, operador de caixa e analista fiscal. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E daqui a pouco a gente fala dos tópicos citados na primeira encíclica do Papa Leão XIV. Um deles foi a inteligência artificial, tema que também foi discutido no encontro de comunicação dos missionários claretianos.
O Papa Leão XIV publicou ontem a sua primeira encíclica, que é o documento com maior peso para a Igreja Católica. O uso da inteligência artificial está no centro da carta. O Papa alertou que a Igreja precisa agir para um ponto de equilíbrio entre a evolução tecnológica e a valorização humana. Inclusive, este tema foi tratado no encontro de comunicação dos missionários claretianos do Brasil, que reuniu representantes de várias frentes de todos os cantos do país, inclusive aqui de Rio Claro, e nós também acompanhamos. Vamos ver. A inteligência artificial ganhou o mundo e tem revolucionado o universo digital como uma ferramenta de alta difusão e impacto. Mas o termo não é novo, não. Ele surgiu em 1956. Depois disso, estudantes do Instituto de Tecnologia nos Estados Unidos utilizaram a IA em um dos primeiros jogos de computador. Isso lá em 1962. Mas, atualmente, a IA saiu dos jogos e invadiu a vida profissional e até a pessoal. Uso atualmente na criação de imagens para ajudar nossa paróquia, principalmente isso. Contudo, assim como toda tecnologia, é preciso estar atento aos benefícios e os malefícios que ela pode causar. Importante saber sobre a ética para o uso responsável. E eu acabei de sair da palestra que debateu exatamente esse tema. Eu confesso que eu sou um pouco resistente, mas vou me render a esta ferramenta. Iá, por favor, envie um resumo com as informações da palestra que eu te enviei. A palestra apresentou os diferentes benefícios do uso da inteligência artificial e foi ministrada pela Kátia Santos. Mas esse não é o nome da palestrante. Você tem razão. A palestra não foi ministrada pela Kátia Santos, mas pela Janaína Santos. É isso mesmo, o alerta é que o próprio nome já diz, inteligência artificial. Significa que ela pode alucinar. Ela não ocupa o lugar humano e daqui para frente só vai se destacar quem também tiver conhecimento. A IA, ela não sabe o que é real, o que não é real. A IA não tem consciência. Então, por isso que eu acho que vai ser muito interessante daqui a um tempo que nós vamos ver que vai ter um divisor de águas, de que todo mundo vai estar utilizando IA, como muitos já estão utilizando, mas que quem sabe aquilo que a IA está dizendo que realmente faz sentido. E quem não sabe aquele conteúdo, possivelmente não vai conseguir. Então, a IA, ela às vezes, ela traz informações que não são verdadeiras. Então, a IA alucina, ela traz informações que são falsas, ela cria personagem, ela cria conteúdos parecidos com a dinâmica, com os padrões que estão ali, mas às vezes não são verdadeiros. Então, por isso que a centralidade humana ela é importante para fazer essa regulamentação, essa verificação e ver se a IA realmente está colaborando corretamente naquele conteúdo que está sendo solicitado. A nossa preocupação maior é com relação à proteção da propriedade intelectual, a parte ética, né? Nós somos uma editora e, como uma editora séria, a gente precisa preservar os anos de estudos, reflexões dos nossos autores. Então essa é uma grande, a preocupação maior da editora Ave Maria. Hoje o uso da inteligência artificial, em alguns aspectos, ela auxilia muito nos trabalhos, mas ela sempre precisa respeitar esse âmbito ético. Assim como todas as áreas, a Igreja busca acompanhar a evolução e, por isso, orientar sobre o uso desta tecnologia tem sido um dos propósitos. A gente já adiantado na idade vê tudo isso assim como, primeiro com bons olhos, né, e com muita esperança justamente, né, quanto é importante a gente avaliar, rever nosso trabalho dentro do tempo do avanço da tecnologia, né? A gente que presenciou no passado tantos momentos de dificuldades com relação aos meios de comunicação que nós tínhamos ao nosso dispor, hoje, graças aos esforços humanos, né, tudo isso veio contribuir justamente para facilitar. Cabe realmente a gente tentar, na minha idade, atualizar dentro do possível e os mais jovens aproveitar para aprimorar a comunicação, para levar a palavra de Deus
a evangelização, né, a educação, a cultura e o conhecimento humano. Eu entendi que não se pode usar tudo feito principalmente pela IA, que a gente tem que ter a nossa parte assim da humanização, para que não deixe ultrapassar os valores humanos. O assunto foi debatido durante o 3º encontro de comunicação promovido pelos missionários claretianos na cidade de São Pedro e reuniu profissionais de todo o Brasil envolvidos com as paróquias, projetos sociais, educação e comunicação. A igreja, como mãe, ela foi sempre muito cautelosa em utilizar os meios de comunicação, mas nunca ficou alheia a eles. Sempre os adaptou à sua linguagem, sempre os utilizou desses meios para realizar o seu trabalho. E agora nós estamos aí numa revolução, a revolução da inteligência artificial, que nós não podemos mais deixar de contemplá-la nem utilizá-la, mas introduzi-la na nossa pastoral, no nosso ministério, na nossa missão de evangelização com critérios. E que critérios são esses? Os critérios de humanidade, porque acima da inteligência artificial está a inteligência humana, e somos nós, seres humanos, que a manipulamos e precisamos fazê-la da melhor forma possível para que os corações recebam a comunicação clara, transparente e humanizadora. O tema também é orientado no Vaticano para que a inteligência artificial não roube os espaços onde a humanização deve estar presente. E este foi um dos tópicos da primeira encíclica publicada pelo Papa Leão XIV. As encíclicas papais, né, são cartas que os papas escrevem, né, e esse documento ele tem um peso muito forte porque é, digamos assim, o programa do qual o Papa quer se debruçar durante o seu pontificado. Então, todos os papas escreveram, né, esses documentos e tem um peso muito forte dentro da igreja, e já era um pouco meio que esperado que o Papa, após um ano de pontificado, ele escrevesse a sua primeira encíclica, né, seu primeiro documento, que manifesta o desejo do Papa e a maneira como ele quer desenvolver o seu pontificado. Nós estamos diante de uma nova revolução, né, a revolução das inteligências artificiais, e a preocupação da igreja justamente não tire a humanidade que existe em nós, né? Então a criatividade, aquilo que é próprio do ser humano, né, deve ser manifestado e deve ser cuidado sobretudo, né? Papa Leão, que disse para os padres que eles devem fazer o exercício teológico para fazer as suas homilias, né? Talvez você pode ali utilizar a IA para consultar um documento do magistério. Agora, fazer o componente homilético totalmente na IA, isso não é permitido, isso não é ético. Durante o encontro, os participantes puderam interagir, tirar dúvidas e avaliar o uso da IA em suas frentes. Um painel também foi realizado com os representantes da comunicação, educação e projetos sociais. A província, ao longo desses 3 anos, vem realizando esses encontros de comunicação, tratando temas da atualidade, chamando a atenção de todos para que possa se fazer uma comunicação clara, transparente e, sobretudo, humanizada. É isso, então, o RC Notícias vai ficando por aqui. Eu desejo uma ótima noite, um bom descanso para você. A gente se encontra amanhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.